cuida de você. Ele é teu Pai. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos, pelo qual existe. Direi, Deus, a minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que tu e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Diga, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos, pelo qual existo. Direi, o Deus, a minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que tu e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que tu e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. E sabendo tudo isso, que Deus é, chamar, Jireh, que tudo governa, como respondemos a Ele? Que resposta podemos dar ao nosso Deus? Eu acho que vai ser sempre insuficiente. Eu vou tentar, mas eu sei que vai ser insuficiente, porque é muito amor.
como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu quiser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. Diga, é de coração, é de coração, tudo que eu quiser, tudo de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Quero ver a igreja cantando, é de coração, é de coração. Tudo que eu quiser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É do fundo do coração. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos.
Lembrando que as crianças podem sair, as professoras, aí, Carolina. Deus abençoe o departamento infantil da nossa igreja. Amém. Boa noite a todos. Aliás, boa tarde, noite, todos e a todas. Deus abençoe ricamente. Queremos cumprimentar os nossos visitantes, é uma alegria tê-los conosco. Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo número 6. Romanos, capítulo 11, verso 6. Onde está dito: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Vamos ignorar a nossa parte, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, é com enorme alegria que estamos reunidos aqui neste auditório para louvar e adorar o Teu santo nome, porque sabemos que somente o Senhor é digno de ser louvado e adorado. Também estamos reunidos aqui porque queremos mais de Ti. Temos fome de Ti. Senhor Deus, que nesta noite eu e meus irmãos sejamos visitados pela ação poderosa, transformadora e restauradora do Teu Espírito. Que o Senhor fale por meio da palavra que será pregada. E que todos nós saímos aqui com a convicção de que ouvimos a Tua voz. Em nome de Jesus. E para a Tua glória que oramos. Amém. E amém. No texto em tela, conforme verificamos, o vocábulo graça aparece 3 vezes. Sendo assim, não há a mínima dúvida de que aqui Paulo, o amado evangelista de Tarso, o maior intérprete de Jesus de todos os tempos, está falando sobre esse favor imerecido, sobre essa ação soberana e amorosa de Deus, que transforma homens e mulheres perdidos em seus filhos e filhas. Sobre essa ação do Senhor, Paulo aqui coloca em relevo uma das doutrinas centrais da espiritualidade cristã: a graça de Deus. John Stott, notável comentarista das Escrituras, diz o seguinte: graça é o amor que se importa, se detém e resgata.
É assim que Stott descreve essa ação de Deus. E eu quero refletir com vocês durante alguns instantes, em termos singelos, sobre a graça de Deus e a experiência humana. O que a graça de Deus produz em nossa vida? Em outras palavras, quais são os efeitos dessa ação soberana e amorosa de Deus sobre a vida daqueles que compõem o rebanho do bom pastor? É o que a graça de Deus produz em minha vida e na sua vida. Primeiro eu vou começar pelo básico, tentando definir o termo graça. O que é graça no âmbito da reflexão teológica? O que, em geral, entendemos quando o termo graça é citado? Em termos simples, graça é favor divino imerecido. Dessa forma, a graça não se fundamenta em méritos próprios. Esse é um ponto importante. Nunca nas Escrituras a graça está associada com os nossos próprios méritos. Graça, portanto, é dádiva, isto é, um oferecimento incondicional da parte de Deus, unilateral, que independe de minhas percepções, de minha cosmovisão, das coisas que faço, que independe de meu esforço. O que Paulo está mostrando é que a graça de Deus é o exato oposto de mérito. Isto quer dizer que se eu e você somos discípulos assumidos de Jesus, se eu e você fazemos parte do laos de Deus, do povo de Deus, se somos partícipes do reino de Deus, isso se deve absoluta e exclusivamente à graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 2, como vocês bem sabem, a Bíblia diz que houve um tempo em que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ali não está dito que eu e você estávamos mortalmente enfermos, mas sim mortos. Um morto não toma decisões, um morto não faz escolhas. Mortos também não se ressuscitam, no sentido de que não são capazes de ressuscitarem a si mesmos. Para que vivam, precisam ser ressuscitados. Qual é o meu ponto aqui? É o seguinte: o poder vem de fora, não vem de dentro. O sujeito não foi capaz de transformar-se em um discípulo de Jesus de Nazaré. Ele não pôde, por si só, contando apenas com a sua própria força, tornar-se um seguidor de Jesus. Ele foi tornado um seguidor de Jesus mediante a ação da graça. É isso que Paulo está dizendo. Então, o Paulo está dizendo o seguinte: olha, o desejo por Deus e pela obra de Deus é produzido pelo próprio Deus. Dessa forma, se eu e você desejamos caminhar com Deus como discípulos assumidos de Jesus de Nazaré, é porque o próprio Deus infundiu em nossa alma o desejo de buscá-lo, o desejo de servi-lo, o desejo de viver em sintonia com as Escrituras. Há alguns anos, eu estava conversando com um jovem e ele me disse o seguinte: pastor, eu estou com as coisas aqui na minha cabeça. Eu falei: pois não, meu filho, quais coisas? Porque você nunca sabe o que passa pela cabeça de um ser humano. Aí eu estou assim com umas ideias assim sobre Deus. Muito bem, mas quais são essas ideias? Uma delas é que eu devo buscar mais a Deus. Eu estou sentindo que eu devo buscar a Deus. Como o senhor acha que isso é coisa da minha cabeça? Ao que eu respondi:
Não, meu irmão, a sua cabeça não é tão boa assim, não. Se há aí dentro de você esse desejo de seguir a Jesus, de buscar a Deus, de fazer a obra de Deus, tudo isso provém do próprio Deus. Então vocês imaginem que nós estamos aqui, e cada um saiu de sua casa, de seu bairro. Estamos aqui porque o próprio Deus plantou em nosso coração o desejo de buscá-lo. Então essa reunião aqui é fruto da maravilhosa graça de Deus, e todo o povo do Senhor diga amém. Amém. Efésios capítulo 2, verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Salvos mortos, mas Deus agiu. Estávamos mortos, mas Deus interveio na nossa história. Estávamos mortos, mas Deus fez alguma coisa. O que Deus fez? Deus veio ao nosso encontro quando não éramos capazes de encontrá-lo. Deus agiu, veio até nós e concedeu-nos vida por meio de Jesus de Nazaré. E aqui nós estamos diante de um outro ponto doutrinário importante. Presta atenção. A graça e a misericórdia de Deus nos alcançam em Cristo, por meio da pessoa de Cristo, por meio da suficiência do sacrifício de Cristo. Então aqui está precisamente a graça do Senhor, ou seja, o fato de Deus vir ao nosso encontro quando não merecíamos nada, somente o justo juízo, e conceder-nos vida em Jesus de Nazaré. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vamos pensar nesse texto. Não vem de vós, não vem de dentro. Não é fruto de nosso esforço, de uma boa cabeça. É algo que Deus produz. E aqui o Paulo está aplicando um mata-leão na soberba do coração humano. Porque está dizendo que, contando apenas consigo mesmo, o ser humano é incapaz de reconhecer as excelências de Jesus e a necessidade de entregar-se totalmente à pessoa de Deus. Quer dizer, nós não somos capazes de chegarmos a essa conclusão por nós mesmos, sem contarmos com essa ação da graça do Senhor. É dom de Deus, então não é fruto do meu trabalho, é algo que resulta da ação do Senhor, não de obras para que ninguém se glorie. Então eu não posso me autocongratular pelo fato de ser salvo. Em que sentido? No sentido de que eu não me salvei a mim mesmo. É nesse sentido. Eu não fui salvo pelo meu próprio esforço. Não fui salvo pelos meus próprios méritos. Eu não me salvei. Eu fui salvo por alguém. É por isso que aquela oração lá do fariseu é tão escandalosa. Está registrada lá em Lucas 18, do verso 9 ao verso 14. O fariseu, diz o texto, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O que esse homem está dizendo? Está dizendo o seguinte: Senhor, graças te dou porque eu sou ótimo. O Senhor deve se sentir assim prestigiado com o fato de ter entre os teus filhos alguém como eu, porque eu sou um sujeito extraordinário.
Eu não sou como os demais seres humanos. Eu sou um ser humano especial. O que nós encontramos aqui? Nós encontramos aqui um indivíduo desconhecido de si mesmo, que pouco sabe acerca de si, e que, porque pouco sabe acerca de si, construiu uma compreensão absolutamente equivocada acerca de si mesmo. Isso aqui não é uma oração, isso aqui é autocongratulação. Aliás, o texto diz que ele nem está falando com Deus, ele está falando consigo mesmo. Olha, nós somos diante de um narcisista. Vou abrir um parênteses aqui. O narcisista possui algumas características. Há 3 características que identificam um comportamento que poderíamos chamar de narcisista. Em primeiro lugar, o narcisista não se alegra com a alegria do outro. A alegria do outro o perturba, o entristece, o desagrada. Em segundo lugar, o narcisista possui vamos dizer assim, um senso grandioso da própria existência. Agora, em termos cultos, em termos acadêmicos, bem educados, o narcisista se acha. E além disso, ele é dotado assim, de uma grande necessidade de ser admirado. É por isso, por exemplo, que o narcisista está sempre contando algumas de suas realizações, porque há nele essa necessidade de ser admirado. Então aqui nós estamos diante de um sujeito que parece poder ser classificado como narcisista. Ele realmente se acha. Mas ao lado dele há uma outra pessoa orando, um publicano. Diz o texto de Lucas 18, com a cabeça baixa, esse publicano batia no peito e dizia: ser propício a mim, pecador. Esse indivíduo olhou para si mesmo e percebeu em si mesmo uma miséria, essa miséria que faz com que necessitemos desesperadamente a misericórdia de Deus. A oração desse publicano está em sintonia com uma declaração de Agostinho. Agostinho diz assim: com efeito, sem voz, que sou para mim mesmo, senão um guia para o abismo. O indivíduo entregue a si mesmo caminhará de forma inexorável para a condenação eterna. É por isso que é necessário que ocorra uma intervenção, essa intervenção da graça. Em síntese, todo cristão é produto da graça de Deus. Amém? Você pode dizer ao que está do seu lado: olha, você é produto da graça de Deus. Mas é para dizer com convicção, né? Era para fazer uma declaração. Não é alguma coisa do tipo: você é um produto da graça de Deus. E Paulo possuía uma compreensão profunda acerca disso. Verifiquem aí nas Escrituras, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 15. Mantenham a Bíblia aberta, nós vamos ler alguns textos hoje. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade.
Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos pensar nesse texto, verso 12. Sou grato. Paulo passou por naufrágios. Paulo foi açoitado. Paulo foi apedrejado. Paulo lutou quase que durante toda a vida contra um espinho na carne. Então não há a mínima dúvida, presta atenção, de que o sofrimento marcou o ministério do apóstolo Paulo. No entanto, o evangelista de Tarso não se tornou uma pessoa amargurada, tampouco ressentida. Ele cultivou um coração grato a Deus. Daí a convicção de que a graça produz corações gratos. Se você tem essa compreensão de que a sua vida é fruto da graça de Deus, que resulta da ação graciosa de Deus, você cultivará um coração grato para a glória do Senhor. O que vocês acham? Verso 13. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Que tempo foi esse? Um tempo em que Paulo perseguiu a igreja. Ele perseguiu a igreja com o objetivo definido de destruí-la. Ele era movido pelo desejo de aniquilar os cristãos. Pense numa coisa como essa. Agora, ouça os termos que Paulo usa para se autodescrever. Blasfemo, ele insultava a igreja, ele insultava o Senhor da igreja. Perseguidor, opositor do evangelho, insolente, arrogante. E quando Paulo descrevia a si mesmo usando esses termos, as pessoas que o ouviam sabiam que Paulo não estava exagerando. Algumas daquelas pessoas tinham sido perseguidas por ele. Elas sabiam que Paulo estava sendo honesto. De fato, foi um sujeito que perseguiu de forma implacável a igreja. Agora percebam como Paulo possuía uma visão adequada acerca de si. Ele conseguia perceber a sua miséria, o seu distanciamento de Deus. Também conseguiu perceber de forma clara que fora alcançado pelo poder do evangelho. E é esse homem que Deus chama, transforma e comissiona para pregar o evangelho da graça. Então o que isso nos diz, meus irmãos? Isso nos diz que não há ninguém que seja tão distante, que seja dotado de coração arrogante, impertinente, que esteja tão mergulhado num mar de soberba que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Amém. É por isso que nós devemos seguir pregando o evangelho. Amém. Com esperança, com uma esperança resoluta, crendo que Deus continua, pela sua graça, chamando homens e mulheres para si, crendo que Deus continua transformando pessoas para a sua glória. Amém. Deus continua agindo, a graça continua operando. Homens e mulheres continuam sendo chamados por Deus para pertencer ao aprisco do bom pastor. O que vocês acham? Amém. Paulo. Olha o testemunho de Paulo no versículo 14. Transbordou a graça de Deus. Então, por meio do transbordamento da graça de Deus, Paulo foi tornado discípulo de Jesus. E o verso 15 termina com a palavra poderosa. Quando Paulo diz, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo se considerava o maior. Cristo veio para salvar os pecadores. É isso que nós anunciamos. Cristo não veio para nos condenar, por uma razão simplérrima, nós já estávamos condenados. Ele veio para nos salvar. Graça. Eu e você somos produtos da graça de Deus. Em segundo lugar,
podemos afirmar que a graça do Senhor, essa ação soberana da graça, resulta em trabalho. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, 15, 10. Nada contra o iPhone, mas esfarfalhado as páginas da Bíblia. É negativo, né? Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, e agora percebam que Paulo não está se exaltando. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Movido pela graça, sob o poder da graça, na condição de instrumento da graça de Deus, Paulo trabalhou. Portanto, é verdade, a graça põe-nos a trabalhar. A ação da graça resulta em trabalho. Aqueles que foram alcançados pelo favor de Deus sabem que devem atuar no mundo com o objetivo de levar outros a Jesus de Nazaré. Por meio da graça, fomos transformados em cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Porque de Deus somos cooperadores. Quem somos, de acordo com esse texto? Cooperadores de Deus. Então nós não estamos competindo na obra. Não somos rivais. Não somos competidores. Somos cooperadores de Deus. Nós somos nós somos uma equipe, nós somos um time, nós fazemos parte do mesmo time. Nós somos pedras do mesmo edifício. Somos ovelhas do mesmo pastor. Pertencemos ao mesmo exército. Nós trabalhamos juntos, sob o mesmo poder, objetivando sempre a glória de Deus. Então nós não estamos competindo na obra, estamos fazendo uma obra. É o que Paulo está ensinando, porque somos cooperadores de Deus. Agora notem, cooperadores de Deus, o que indica a ideia de possessão. De Deus, nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, nós fazemos as coisas sob o poder de Deus e as fazemos para a glória de Deus. Amém. É Deus o tempo todo, é a presença de Deus em nossa vida. Essa presença sem a qual a gente murcha, a gente se esgota, a gente se perde. Cooperadores de Deus, movidos pelo poder de Deus, atuando no mundo para a glória de Deus, cooperadores do Senhor. E essa é uma declaração desconcertante. Por quê? Porque, como eu já lhes disse várias vezes, Deus é autossuficiente. O que quer dizer que Ele pode fazer, sem a nossa participação, tudo o que deseja realizar. No entanto, Deus concede-nos a bênção de sermos seus cooperadores, seus parceiros sociais, canais de suas bênçãos. Esse Deus vivo, único e verdadeiro, que trabalha em nós, que trabalha por nós, também trabalha por nosso intermédio. Nesta perspectiva, podemos dizer o seguinte, que a graça de Deus é a oportunidade que Deus nos concede de participarmos de seus atos de misericórdia, bondade e generosidade. A oportunidade que Deus nos concede de participarmos de sua obra. Se vínhamos falando sobre a graça da salvação, agora estamos falando acerca da graça da cooperação. A mesma graça que salva faz com que eu e você nos tornemos cooperadores do Senhor. É a graça da cooperação. Então a questão aqui é a seguinte: eu e você não somos apenas produtos da graça, somos também agentes desta mesma graça. E eu vou lhe dizer o seguinte: se eu e você compreendermos isso, isso mudará a nossa vida. Se eu e você compreendermos que, além de termos sido salvos pela graça, fomos tornados agentes desta mesma graça, isso vai mudar a nossa vida. E eu quero pensar especificamente sobre isso.
vamos pensar sobre as palavras que proferimos, nessa perspectiva de que somos agentes da graça. Sabemos que as palavras que proferimos tocam dimensões profundas da vida humana. Alguém disse com muita propriedade que as palavras proferidas estão sempre fazendo o seu trabalho. Isso é verdade. Do ponto de vista da teologia bíblica, a palavra nunca é apenas um som. É sempre uma causa. Por quê? Produz algo. A Bíblia vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Em Efésios 4:29, a Bíblia diz, agora ouçam com atenção: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, isto é, inaproveitável, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Palavra torpe. Essa expressão, palavra torpe, é a tradução do termo grego sapros, que significa podre. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, que palavras podres são capazes de apodrecer tudo aquilo com o qual entram em contato. Palavras podres, que quando proferidas, apodrecem os relacionamentos. Vocês sabem do que eu estou falando. Apodrecem a alma, apodrecem a vida, vão deteriorando tudo. Palavras podres, que fazem declinar a esperança, que tendem a roubar a nossa paz. Você já ouviu uma palavra podre alguma vez? Já proferiu algumas? É o que Paulo está dizendo. Ele diz, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Em outros termos, não saia de vossa boca nenhuma palavra podre. Apenas aquelas, no texto, que edificam e transmitem a graça de Deus. Então, esses agentes da graça têm o compromisso de proferir palavras que transmitem a graça de Deus. Nós, eu e você, que somos agentes da graça, nós que fomos salvos pela graça e que fomos tornados agentes da graça. Mas como podemos saber se nossas palavras estão transmitindo a graça de Deus? É fácil. Quais são os efeitos da graça de Deus na vida dos seres humanos? A graça de Deus encoraja, a graça de Deus transforma, a graça de Deus nutre a alma de paz e de esperança. A graça de Deus faz com que as pessoas se sintam animadas para seguir adiante, combatendo o bom combate. Então a questão é a seguinte: será que as minhas palavras têm produzido isso na vida das pessoas com as quais convivo? Quando as pessoas entram em contato com a minha vida, saem mais animadas, amando mais a Jesus, mais bem preparadas para enfrentar as lutas da vida, saem desse contato querendo orar mais, ler mais a palavra, buscar a Deus, ou saem desanimadas, entristecidas. Palavras que transmitem a graça de Deus. Agora é claro, eu já lhes disse em outra ocasião que eu não tenho uma visão romântica da vida. Eu não estou lhes dizendo com isso que não teremos ao longo de nossa história conversas mais difíceis, complexas, conversas em que exortaremos e seremos exortados. Essas conversas ocupam um lugar importante na vida de qualquer ser humano. O que eu estou lhes dizendo é o seguinte: eu estou lhes dizendo é que mesmo em momentos assim, as nossas palavras precisarão estar comprometidas com a promoção dessa vida bem-aventurada da qual fala o Evangelho.
se eu tenho de ter uma conversa mais difícil com alguém, o meu objetivo não pode ser acachapar o sujeito, desmontá-lo, entristecê-lo. O meu objetivo tem de ser como agente da graça. Eu estou falando em nome de alguém. Eu fui levantado por alguém. Eu pertenço a Deus. Eu sou cooperador de Deus. Ajudá-lo a vencer as suas lutas interiores, a obter melhores percepções acerca de si mesmo e tomar melhores decisões para construir uma vida bem-aventurada. O que vocês acham? Amém também. Agentes da graça de Deus, um agente da graça de Deus no trânsito de nosso bairro, que segura o pé ali no acelerador, ele não vai, ele segura a onda. Ele segura a onda, porque ele é cooperador de Deus. O sujeito lida de forma ríspida com esse irmão, ele profere uma palavra mansa, que desvia o furor, porque ele é cooperador de Deus. O que vocês acham? Luta, né? Ai, não rolou bem, não. Isso. Mas é graça. É uma graça. Vocês imaginem que nós somos representantes, presta atenção, representantes dos valores do reino de Deus. Em qualquer lugar. Representantes dos valores do reino de Deus, cooperadores de Deus, agentes da graça. E por onde os agentes da graça passam, a vida floresce. A obra do diabo é desfeita, o reino de Deus avança, as pessoas são encorajadas, homens e mulheres são transformados e pessoas recebem a Jesus como Salvador. Por onde agentes da graça passam. Eu quero ser um agente da graça. Cooperador de Deus. Quem é você? Eu sou um cooperador de Deus. Se Deus está fazendo alguma coisa, eu estou dentro. Coloca o meu nome aí. Ah, que maravilha. Puxa, que bom estarmos aqui. Graça é esse favor divino e merecido, que nos transformou em filhos de Deus, bem como em agentes da graça de Deus. Por fim, a graça de Deus é graça para a vida. A graça de Deus é graça para a vida, mas não para qualquer tipo de vida. É para uma vida caracterizada pela expressão se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo. É evidente que aí Paulo está deixando claro que nem todos estão em Cristo. Há os que não estão em Cristo. Todavia, há os que estão em Cristo. Os que estão em Cristo são aqueles que reconhecem o senhorio de Jesus de Nazaré. Estão em Cristo. Os que estão em Cristo procuram viver uma vida cristocêntrica, gerada pela graça de Deus, animada pelo Espírito de Cristo e celebrada para a glória de Cristo. Uma nova vida. É graça para a vida, para uma nova vida. E essa nova vida é marcada por determinadas coisas que ficaram para trás. O amor ao pecado ficou para trás. A desesperança ficou para trás. O ressentimento ficou para trás. O rancor ficou para trás. Agora eu sei que eventualmente essas coisas que ficaram para trás reaparecem, tentando reocupar o lugar que tinha em nossa vida. Mas quando isso ocorre, contando com a graça de Deus, nós nos insurgimos contra tudo isso e seguimos adiante, vivendo como agentes da graça. Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Fomos libertados para a liberdade. E não podemos agora endurecer no rancor, no desespero,
na desesperança, congelar na ansiedade. Por quê? Porque precisamos viver uma vida que expresse o governo da graça sobre nós. É graça para a vida. E é graça para enfrentarmos as lutas da vida. Último texto da noite. Atos, capítulo 27, versos 23 e 24. Onde encontramos? Porque nesta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. O pano de fundo deste texto, que vocês conhecem, é o naufrágio do navio que Paulo e mais 300 pessoas estavam. A embarcação naufragou. No entanto, Deus, diz o texto, por sua graça, preservou tanto a vida de Paulo quanto a vida daquelas 300 outras pessoas que estavam naquela embarcação. Então a graça de Deus é graça para a salvação e graça para os eventos do dia a dia da vida. Então esse texto deixa claro o seguinte, e aqui eu termino. Deus não nos livra de todos os naufrágios. Contudo, concede-nos graça para que não nos afoguemos. Deus não nos livra de todas as batalhas e todas as lutas. Contudo, concede-nos graça para que essas lutas, essas batalhas, os problemas diários, não consumam a nossa vontade de viver. Nosso Deus, Ele é anti-morte. Ele é o Deus da vida. E quando somos fustigados pelos espinhos, sabe, espinhos? Um problema em casa, um problema no trabalho, um problema com os filhos, um problema de saúde, um problema financeiro, fustigados pelos espinhos. Deus concede-nos graça para que, independentemente das lutas, sigamos adiante, combatendo com combate, com alegria e desassombro para a sua glória. A ponto de podermos dizer, a semelhança do apóstolo, que a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos trouxe até aqui. E fará com que eu e você sigamos adiante, sem perdermos a alegria, até aquele dia em que Deus haverá de trocar a nossa cruz por uma coroa. Amém? Amém. Agora nós vamos cantar um cântico que eu escolhi. Então vocês sabem que se eu escolhi, o cântico tem pelo menos uns 30 anos. 30 anos. Eu peguei semana retrasada sobre a parábola do semeador, escolhi um cântico, um clássico. Hoje escolhi outro cântico, outro clássico. É um cântico que diz que a graça que nos trouxe até aqui haverá de nos levar para casa. Diz basicamente isso. Então nós vamos nos colocar de pé e vamos cantar esse cântico com alegria, com uma declaração de fé. Que a graça, sabor divino e merecido. A graça me salva, também preserva. A graça que salva e preserva transforma homens e mulheres em agentes da graça do Pai. É graça para a vida, para os eventos do dia a dia, para os naufrágios, para as lutas, para as dificuldades. É graça que preserva e que nos faz seguir adiante com um sorriso nos lábios, independentemente das circunstâncias. Amém? A letra está aí? Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá um amor
esperando pra me abraçar, e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e contarei de Jesus que me amou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. E falarei e contarei de Jesus que me amou, e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Pode que saia sem a letra no início, por isso que colocamos agora. Então nós vamos cantar mais uma vez agora com a letra. E eu vou tentar fazer aqui o que eu vi. Gente, eu vi isso há não sei quantos anos. Quando eu ia à ABI, não sei quantos anos foram a ABI de vez em quando, participar de um culto que havia no centro da cidade. E eu vi isso lá, e eu amava quando os pastores faziam isso. Que é o seguinte: as mulheres começam, depois, e aí a gente chega ao refrão, e depois os homens começam, eles voltam para o refrão. Tá bom? Vamos tentar? Vamos lá, primeiro, as meninas começam ali com a Elisa, tá, Elisa? Vão até o refrão, depois entram os rapazes. Atenção, rapazes, vamos ficar firmes. É graça. Terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar, e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu
combatendo o bom combate e completaremos a carreira cristã em nome de Jesus, pela graça. Aleluia. Meu Deus do céu. Já está acabando?